E a maçonaria fica onde, hein? A maçonaria é uma instituição particular, como o Rotary Club, como o Lions Club, para que vão servir essas associações particulares que são, sem dúvida alguma, éticas. Maçonaria, Lions Club, Rotary Club, ACMs, elas têm a capilaridade para informar quem é quem em cada lugar. Esse é vagabundo, esse é ladrão, esse é sem vergonha, esse é sério. Então, essas associações, elas vão ser utilizadas no momento seguinte à intervenção. Porque não adianta você determinar as coisas se você não tiver o feedback do que você determinou. Não é? É tão importante como intervir, é você administrar a intervenção. Que o país, numa intervenção, em 3 dias ele tem que estar em pleno funcionamento. Não pode parar o judiciário, a polícia não pode parar. O que se sugere é que os órgãos, os trabalhos legislativos sejam suspensos. Por quê? Porque quem está lá não tem legitimidade. Não adianta você intervir no executivo se você deixar o Congresso funcionando com gente que não é legítima. Não é? E a legitimidade é o fato gerador da legalidade. Se você não é legítimo, é impossível ser legal. Não é isso? Então, veja, primeiro passo, intervenção do executivo. Subsequentemente, os poderes de intervenção, eles terão que suspender os trabalhos legislativos até que se adeque às instituições ao momento presente. Tem que haver intervenção também no judiciário, porque o judiciário também tem sua parte podre. Você pode ver desembargadores aí com padrão de vida absolutamente incompatível com o seu salário. Mesmo com um salário grande, com um salário de 50, 80, 100 mil reais, é impossível fazer o que eles fazem. Nem filho de bilionário faz o que alguns setores do judiciário fazem. E não é só o judiciário, o Ministério Público. O Ministério Público, ele tem defendido apenas as suas prerrogativas. Eles não defendem a lei. Eles não são fiscais da lei. Se fossem fiscais da lei, eles já teriam intervido no processo há muito tempo. Eles deixaram o pessoal roubar à vontade. Então, houve o quê? Houve, em primeiro lugar, quando ocorreu a redemocratização, entre aspas, que foi a entrega do poder do Estado para o crime, o poder se fragmentou em guetos. Então, você tem o gueto da polícia, o gueto do Ministério Público, o gueto do Judiciário, o gueto do Legislativo. São guetos. Então, você não tem um núcleo monolítico do poder nacional. Então, o que acontece? Qualquer balanço, a hipertrofia de um setor e a decadência do outro. E a atrofia do outro. O que nós podemos fazer nesse momento? É intervir, fechar os buracos. Vamos usar um paralelo interessante. Vamos fechar os buracos do balde, porque não se carrega água com o balde furado. Para fechar o buraco do balde, você tem que intervir no processo, afastar a parte podre, adequar as instituições e também tomar providências do day after. Eu quero adiantar que a UND, uma associação fundada em 92, agosto de 92, portanto, em agosto desse ano fará 25 anos, ela tem se dedicado a formular planos de Estado. E há 10 anos nós entregamos no alto comando do Exército, numa reunião com o chefe do Estado-Maior e um outro general 4 estrelas, lá em Brasília, reunião que durou 4 horas, nós entregamos um passo a passo para a intervenção. Há 10 anos. Isso vem sendo entregue a todos os comandantes do Sudeste que se sucedem aqui em São Paulo. É um trabalho não muito volumoso, mas bem objetivo,
que explica quando é que terá que haver uma intervenção, que é esse momento que nós estamos vendo, que é no momento em que houver a relativização do poder do Estado. Porque o Estado ele foi instituído para exercer o poder para a nação. É uma estrutura de poder administrativa. Quando há a relativização dessa estrutura, a nação tem que intervir para restabelecer o Estado. Porque o Estado hoje ele está trincado. Não é só o governo que está mal. A instituição Estado foi rompida. Porque você tem guetos de poder que não são legais. Por exemplo, dentro dos presídios, quem manda lá são as organizações criminosas. Nas periferias da cidade e nas favelas, a mesma coisa. Você tem os patrões de favela, que são aqueles governantes. Então, o povo atende ao patrão da favela, ele não atende ao governo. Para ele não existe o Estado. Então, nesse momento, o que nós temos que fazer? Nós temos que... A intervenção, ela significa forjar o núcleo monolítico de poder da nação. Que nós não temos um núcleo de poder da nação. Como eu já disse, nós temos guetos de poder. E isso comprometeu o Estado. Então, veja, direito é lógica pura. Lógica pura, qualquer pessoa inteligente tem acesso. O direito constitucional é o mais lógico de todos. Então, os senhores veem que é uma ciência do direito que todos podem participar, porque é o poder instituinte. Nós, cidadãos, advogados, médicos, operários, borracheiros, açougueiros, nós temos que nos unir para forjar as instituições. Esse é o poder instituinte, que só nós podemos exercer. Ele não pode ser exercido por representação, pelo simples motivo de que quem está no poder não quer cortar da própria carne. Agora, o que é o poder instituinte? É o poder que, individual e coletivamente, todo cidadão tem de criar, modificar ou revogar instituições. Se as instituições não são competentes ou suficientes para gerir o futuro e o presente da nação, nós temos que modificá-las. Agora, quem está no Congresso Nacional quer exercer o poder e o poder é para eles, não é para a nação. Eles nunca vão se autoflagelar, né? De jeito nenhum. É por isso que nós estamos aqui. O chicote na mão. Nós estamos, por enquanto, com o chicote, né? O João Guerreiro quer fazer uma pergunta. Pois não. Doutor Ribas, João, aqui da Rede Brasil, muito boa noite. Boa noite, João. O seguinte, com relação à Operação Lava Jato, ela poderia ser considerada o catalisador da intervenção militar no Brasil, sem a necessidade de atuação da multidão nas ruas ou coisa que valha? Olha, veja, a Lava Jato, sem dúvida alguma, é um elemento catalisador do processo. Por quê? Porque ela trouxe a público o que era velado, que era a corrupção sistêmica, ou seja, o crime no poder do Estado. Então ela falou, olha, está aqui, ó, Lava Jato, ela está com o cartaz dizendo o poder do Estado perdeu a legitimidade em razão do crime dos políticos. A Lava Jato é isso. Agora, o povo tem que fazer a lição de casa. Agora, qual povo? Você tem, eu diria o seguinte, é feito a pele humana, você tem várias camadas. Você tem a camada mais sensível, que são os segmentos esclarecidos. Você tem a camada mais profunda, que são as pessoas que estão lutando mais pela vida e que elas não têm atenção na coisa pública. Elas se limitam a voltar e ir para casa e continuar a feijoada. Não é? Não, isso eu não estou dizendo em detrimento a essas pessoas. Cada segmento da sociedade tem um papel importante.
Né? Agora, o segmento esclarecido é aquele que deve acordar primeiro. Agora, o que eu estou satisfeito com o processo é que os segmentos esclarecidos acordaram há 10 anos. E com a Lava Jato, os outros segmentos da sociedade acordaram também. Qualquer operário, qualquer prestador de serviço, qualquer lixeiro, são todas profissões honradas e necessárias, qualquer um tem conhecimento que a classe política brasileira não tem jeito. A casta política é o crime. Então, isso é um conjunto. É o conjunto, agora. A sociedade, a nação tem que se movimentar para ocupar o vácuo político institucional. Se nós não ocuparmos o vácuo, eles vão tirar alguma coisa da algibeira. Eu vou dar um exemplo assim. Vamos supor que a Carmen Lúcia convoque a intervenção. Ela convocando a intervenção, ela vai estar cavaleiro para indicar o governo de transição. Adivinha quem é que ela vai indicar? Nelson Jobim, que é o famoso 6 por meia dúzia. Porque ele usou todas as casacas da República, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Então, ele é um homem que quer ser presidente, ele quer ocupar os cargos, só que ele é um elemento do Chatham House. Aliás, doutor, um parêntese, que eu me lembro bem, quando o senhor cita Nelson Jobim, não dá para esquecer quando o senhor fez essa previsão e num programa de rádio da Rede Brasil, foi final de 2014 ou 2015, no início, nós tínhamos conversado e você tinha me dito: Marta, eles estão querendo colocar o Nelson Jobim. Não é de hoje, não é de agora. Exatamente. Ele é um camarada, vejam bem, olha o histórico do sujeito. Eu quero me deter um pouco na análise do Nelson Jobim, porque ele é um sujeito sui generis. Ele não tem densidade eleitoral. Ele foi eleito com menos de 40 mil votos para deputado constituinte, deputado federal, né? Deputado federal, não houve eleição constituinte. E já foi colocado na subcomissão de redação da Constituição. Ele mesmo confessou que alterou alguma coisa ao bel prazer dele mesmo. Partindo de 40 mil votos, ele exerceu todos os cargos importantes da nação. Ele foi ministro da Defesa, ministro da Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele já exerceu cargo legislativo, judiciário, executivo. Só falta ele vestir, sabe quem? A casaca da presidência da República. E ele é um elemento do Chatham House. O que é o Chatham House? Chatham House é o órgão que traça a política econômica e de dominação do Império Britânico. Ele é presidido pelo Duque de Kent, que é primo do marido da Foster, da ex-Petrobras. A Graça Foster? O Colin Foster, marido da Graça, é primo do Duque de Kent. O senhor sabia que a Graça Foster está sentadinha num banco da Estácio de Sá estudando direito no primeiro período? Quer se defender, não é? Mas veja, Colin Foster é marido dela e é primo do Duque de Kent. O Duque de Kent, primo da Rainha Elizabeth II, ele é que traça a política de dominação do Império Britânico. Foi ele que convidou o Lula para jantar no Chatham House e disse que o Lula era o político do século. O Jobim também já foi lá várias vezes. Então, o que o Império Britânico quer fazer? Ele vai aceitar uma mudança desde que tudo continue igual. Então, veja, a presidente do Supremo convoca uma intervenção com base nessa revolta carcerária, ou outra coisa qualquer, e ela nomeia como governo transitório o seu Nelson Jobim, que é o homem deles lá do Chatham House. Ele não é nosso. Da onde vem o poder de um homem de 40 mil votos? Ele não é milionário, pelo menos não que se saiba.
ele não representa grupos empresariais, ele não tem densidade eleitoral. Por que ele exerce tanto poder? Porque ele é sempre cogitado nesses momentos. Porque ele é o coringa do controlador. No último momento, querem dar cartada do seu Nelson Jobim. Eu não tenho nada contra a pessoa dele. Nem eu. Aliás, eu nunca nem conversei com ele, a não ser publicamente, num debate no Clube Militar. Eu já conversei com ele também. Quando eu disse que o ministro da Defesa não poderia exercer nenhuma hierarquia sobre os generais, porque a chefia, o comando das Forças Armadas é indelegável. Né? Então ele achou ruim. O meu ministério é constitucional, pode ser constitucional para assessorar o presidente, mas não para mandar em general. Quem manda no general é só o presidente. Eu já o vaiei no Cisa Park uma vez que ele estava vestindo a farda. Então. Aí eu falei, você não pode vestir essa farda, vaiei. Aí eu notei que ele seduziu um pouco a tropa. Ele seduziu. E ao final disso aí, eu encontrei com ele no Copacabana Palace e fui lá conversar com ele. Porque, na minha cabeça, eu achava que ele não tinha direito de ficar vestindo aquela farda como ministro da Defesa. Você sabe o que acontece no Brasil? Todos os agentes públicos têm uma doença chamada oficialismo. O que é o oficialismo? É aquela predisposição de que tudo que é oficial é bom. Ah, está carimbado, está assinado, quem mandou? É portaria? Oba, vamos fazer. Então ninguém analisa as coisas como deve ser analisado. Eles se consideram uma casta, a casta dos agentes públicos. Do lixeiro, do coveiro, até o presidente da República, todos são agentes públicos. Cada um no seu papel. Só que eles têm a tendência de achar que o que interessa não é o bem comum, e sim a portaria, a ordem. Ninguém analisa. Isso acontece nas Forças Armadas também. Né? Quando se formou aquela Comissão da Verdade, as Forças Armadas estavam prestes a franquear os quartéis para aqueles vigaristas da Comissão da Verdade. E eram comissários do povo, na realidade. Né? Eles eram membros da Revolução que enfrentou lá, a Revolução de 68, que enfrentou as Forças Armadas, e estavam no poder. Então, eles estavam querendo fragilizar ainda mais as Forças Armadas. Então, nós temos que... Nós, povo, somos a parte pensante do processo. Principalmente os segmentos esclarecidos. Porque aquele que está na estrutura do Estado, ele pensa como um agente público, ele não pensa como cidadão. Ele acha que sempre ele vai ser protegido. Né? Quando vieram com o desarmamento, falaram, pô, isso é só para o povo. Ficou todo mundo à vontade. Só que aí, delegado de polícia já foi preso por causa de porte de arma ilegal, delegado federal, juiz, até um desembargador federal que presidiu a Justiça Federal foi processado e acharam uma garrucha velha enferrujada na casa dele, sem registro. Quando o controlador coloca essas coisas, estabelece esses regramentos, é para escravizar tudo, inclusive os agentes públicos. Só que eles acham que é feito o camarada que acha que vai acabar a guerra antes dele ir para o forno crematório. Só que ele se esquece que ele está só no fim da fila, que ele está na fila também. Doutor Rivas. Qual que é o calcanhar de Aquiles desse povo, então? O calcanhar de Aquiles dele já está exposto. Que o narcoterrorismo. É a ilegitimidade. Eles são ilegítimos, porque praticam crimes. Mas essa ilegitimidade, doutor, não tem como raiz aí o narcoterrorismo? Tem todos os crimes, eles praticam todos. Se você pegar o Código Penal, ali tem tudo. Né? Eles são praticantes assíduos. O Código Penal é feito a Bíblia dessa gente. Né? Eles praticam todos os artigos. São fiéis praticantes dos atos típicos descritos no Código Penal. Então, veja, essa ilegitimidade é que criou
o vácuo político institucional que nós estamos vendo, sentindo, palpando. É uma figura de retórica isso, mas ela é palpável. Não é? Então, o que eu posso dizer, em outra figura de retórica, é que a palha está seca. Falta uma faísca ou um fósforo aceso. Agora, aí nós temos que parar nesse momento da palha seca. Palha seca foi o nosso trabalho, foi a nossa lição de casa. Agora, o fósforo pode vir de fora. Ou pode vir das cadeias, né? Não, a cadeia é a gente deles. Não, então, porque esses massacres que nós estamos sabendo aqui no Rio... Desculpa, doutor Ribas. Os massacres que estão acontecendo nas cadeias, os esfaqueamentos aqui no Rio já estão acontecendo há 2 anos. E esse horror, essa barbárie, que todo mundo aí está chocado, né? Isso aí eu acho que é um processo de comoção nacional, não só para estancar aí as delações que estão sendo feitas ultimamente, mas também, na minha opinião, e eu quero que o senhor comente, para assustar, porque o medo e o horror paralisam as pessoas. E eles sabem que as pessoas estão com raiva. E quando nós invadimos lá o Congresso, o plenário, os intervencionistas que lá estavam representando a voz de milhões de brasileiros. Verdade. Então, eu acho que esse processo nas cadeias, a gente tem que aprofundar nisso, porque eu acho que o pavio vai ser aceso para queimar essa palha da cadeia para fora da cadeia. Porque como essa ilegitimidade é bancada pelo narcoterrorismo, também. Sempre, inclusive, é uma coisa que me intriga, que eu queria falar com o sobrinho do Nelson Jobim, que é o advogado da Maria de Fátima Stocker, aquela que é a doleira presa em Madrid, doleira do Alberto Youssef, que, aliás, esse doleiro já é reincidente. Ele já estava lá no caso Banestado, quando o juiz doutor Sérgio Moro também era juiz lá, e eu conheci o delegado Castilho Neto, que chegou de Nova York, eu conheci ele lá dentro do plenário do Senado, e ele me contou a história toda da investigação que ele estava fazendo em Nova York. Ele recebeu um e-mail dizendo para ele voltar para o Brasil, que tinha acabado o dinheiro para a investigação, e logo que ele chegou, o STF arquivou na cara dura o Banestado, e eles estão tentando arquivar a Lava Jato, neutralizar a Lava Jato. E acho, só para concluir, que esses massacres, esse terror que a gente está... O terror, eu discordo. Para paralisar o povo. Isso é terrorismo. É o quarto elemento. Eles estão... A esquerda é doutrinário que a esquerda revolucionária lance contra o povo o quarto elemento. Então, o que é o quarto elemento? São a guerrilha rural, guerrilha urbana e as atividades criminosas. Esse é o quarto elemento. Então, a cadeia, ela está, vamos chamar assim, de esquenta, tá? Eles estão no esquenta para coisas transbordar, passar pelos muros e vir para a gente. Isso são as forças revolucionárias, porque eles sabem que a intervenção é inexorável. Eles sabem. Então, eles querem lançar o quarto elemento. Você vê que nós estamos discutindo cadeia aqui, quando nós devíamos estar discutindo o foco, que é a intervenção propriamente dita. Então, isso aí serve para sujar a água, ou seja, deixar a coisa mais conturbada, e também é o esquenta do quarto elemento contra a sociedade. A esquerda revolucionária está provocando, eu vou falar claramente, o PT e os demais partidos de esquerda estão provocando essa guerra carcerária, porque isso é o esquenta do quarto elemento para atacar a sociedade. É um plano de guerra psicológica e de enfraquecimento da nação. Quando se enfraquece a segurança e abre as fronteiras, como militares estão deixando isso acontecer, dando regalia aos criminosos, não precisa falar mais nada. Serão, acho, 7 a 9 milhões de indenização para as famílias dos criminosos. E aí
todos os dias terão que pagar por jurisprudência. E não me assustaria se chegar o momento, doutor Ribas, onde vão querer fazer com o PCC o que fizeram com as Farc lá na Colômbia, querendo anistiar e ainda botar cadeira no parlamento para eles ocuparem. Você não acha, não? Veja, o PCC faz parte do poder. É o braço armado do PT, né? É o braço armado da esquerda revolucionária. É. Então, são 3 braços armados. São as organizações criminosas, guerrilha rural e urbana. São o braço armado. Agora, veja, o crime no poder faz tudo. Por que o PCC tem essa força toda? Porque ele é braço do governo. Por que o MST tem imunidades? Porque é braço revolucionário do governo. Experimente você invadir um sítio de alguém para ver o que te acontece. Vai lá, você pega meia dúzia de amigos seus, entra num sítio lá para você ver. Você entra na borracha. Se não entrar no chumbo. Mas o MST não, ele tem carta branca. Ele tem imunidade que nem deputado tem. Onde é que está o Zé Rainha? Está em cana? Não. O Zé Disseu está preso. Mas o Zé Rainha que matou gente, invadiu, destruiu, cometeu crime contra a segurança nacional, está livre. Porque ele é agente. O Sted, o Zé Rainha, esses líderes aí, esses liderecos do MST, eles são agentes do controlador. Eles têm imunidade, pô. O Zé Rainha ficou 6 meses preso. O Zé Disseu já faz 2, 3 anos que está em cana, pô. O Odebrecht, Marcelinho Odebrecht, que é o cara mais rico do Brasil, visivelmente, está lá na cadeia 1 ano e meio. Zé Rainha, não. Os senhores entenderam como é que é isso? E outra coisa, o Paulinho da Força, se o Naban estiver escutando esse hangout, se o Chicão estiver escutando esse hangout, mas Estela Luzardo, eles são testemunhas. Quando eu li na Folha que o Paulinho da Força disse que ele era o representante do Temer para tratar com os sindicalistas e movimentos sociais e que o Zé Rainha estava querendo eleger o presidente do INCRA. Eu liguei para o Paulinho, ele falou que era tudo verdade. Liguei para o Naban disse que não era, que aquilo era mentira. Quando chegou em menos de um mês, o Paulinho estava sentado com todos os movimentos sindicalistas, junto com o Temer. O presidente do INCRA é filho do Paulinho. Ai, meu Deus do céu! Ai, eu vou... O presidente do INCRA é filho do Paulinho. Tem outra. Quem manda no INCRA é a Associação dos Funcionários da Autarquia. Como é que é? Quem manda no INCRA é a Associação dos Funcionários da Autarquia. E essa associação é a esquerda revolucionária. Quando o Sarney tomou o poder, eu digo tomou porque não foi eleito, o que aconteceu? O INCRA, os caras trabalhavam de boina com estrela vermelha e camiseta do Che Guevara. A esquerda revolucionária é que manda no INCRA, que é maoísta, é levar a revolução do campo para a cidade. Essa é a doutrina. E agora, como eles já estão numa situação difícil, a revolução do campo já está na cidade. O MST está trabalhando com o outro MST. O Boulos do MTST recebeu condecoração do Rodrigo Maia, pô. Não, olha, o ministro das cidades do governo Dilma, que continua ministro do Temer, que é o Kassab, que é esse merda desse prefeito de São Paulo, ele veio numa sessão do Tribunal de Justiça em que estavam presentes o Boulos, não, mas o vice do Boulos estava lá e com toda aquela caterva que invade prédio para traficar crack. Estavam lá. Para receber a medalha do mérito judiciário aqui em São Paulo. Então, será que a gente pode dizer que somos governados pelo narcotráfico? Quem manda no Brasil é o narcoterrorismo? Não, nós somos governados pelo Chatham House. E, por acaso, esse controlador aí, lá do norte, é o mesmo que aplicou o golpe da República no Império? Sim, senhora. A proclamação da República foi uma corrupção do Deodoro. Foi isso. E a maçonaria estava junta, como dizem?
Como é que é? O Bonifácio, A maçonaria era republicana. A maçonaria tem duas vertentes. Tem uma vertente monarquista e uma vertente republicana, que é chamada de maçonaria vermelha, que é a republicana. E naquele momento, o Rui Barbosa, ele participava, ele era maçom influente e tudo mais, e então o movimento republicano estava nas lojas maçônicas brasileiras. Mas o que proclamou a República foi o Barrete, do Deodoro. Ele, com uma barretada, jogou o Brasil no terceiro mundo. O Brasil era império, segunda potência mundial, foi para o terceiro mundo com barretada. Naquele tempo, isso é importante, em 1889, o Brasil era a segunda potência militar do mundo e a segunda economia do mundo. Isso é importante. A nossa marinha dominava o Atlântico quase até o norte da África. Agora, como a princesa Isabel ela era casada com o Conde D, havia uma aliança dinástica Saxe-Coburgo-Gotha e não se formaria entente da Primeira Guerra Mundial, que enfrentou a Tríplice Aliança. Então, o que eles precisavam fazer? O primeiro ato da Primeira Guerra Mundial foi a proclamação da República do Brasil. Olha, de 1889 até 1917, quando houve a suposta Revolução Bolchevique, digo suposta porque os bolcheviques foram instrumentos do Chatham-House. A Inglaterra eliminou 7 impérios concorrentes em 27 anos. Ela acabou com o Império do Brasil, o Império Francês, o Império Português, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Czarista e o Otomano. 7 impérios. Na realidade, 17 significou a vitória da Inglaterra na Guerra Fria contra a Rússia pelo domínio da Ásia. Tem a história do Lourenço da Arábia lá, aquele oficial coronel da inteligência britânica. Tem até filme sobre ele. Então, eles derrubaram o Império Otomano, que foi o último, no fim da Primeira Guerra Mundial, através do Império, derrubando o czarista. Então, vejam, senhores, na história da humanidade nunca teve um sucesso tão grande como esse da Primeira Guerra Mundial. E outra coisa, sabe o que eles promoveram? Conscientemente, a eugenia europeia. Eles mataram os jovens proletários nas trincheiras. Eles dizimaram os jovens nas trincheiras. Porque foi uma guerra do século XX travada com técnicas do século XIX. Então, o que acontecia? O oficial tocava o apito, saía o pessoal da trincheira e levava uma rajada de metralhadora. Eles usavam a famosa bucha para canhão mesmo. E como todo mundo tinha metralhadora e canhão, foi uma guerra simétrica que dizimou milhões de pessoas. Então, eles acabaram com 7 impérios concorrentes, dizimaram a juventude proletária nas trincheiras e se tornaram mais fortes ainda do que sempre foram, que não tinham mais concorrentes. Doutor Rio. Eles se deram ao luxo de sair das colônias, porque não precisava mais. Eles governavam as colônias através dos presidentes. Doutor Ribas, existe alguma saída para o Brasil? Saída é essa, intervenção. Não, peraí. Não. Deixa eu complementar. Porque, considerando alguns fatos assim tão evidentes, né, desse controlador e sua influência no Brasil, a começar até pelo nosso parque industrial, né? Porque todas as tentativas que o Brasil fez, só um exemplo, de termos, por exemplo, o nosso carro genuinamente brasileiro. Tantos projetos brasileiros que foram sabotados, como, por exemplo, nós não temos uma montadora com um carro genuinamente brasileiro. A gente vem sendo aí surrupiado nos minérios, como o senhor já falou em vários hangouts, palestras, né? No caso do nióbio, que é escandalosíssimo, né?
O senhor acha que a gente vai ter alguma solução no sentido de nos tornarmos uma nação realmente independente com esse plano bolivariano da pátria grande? Será que se nós tivéssemos essa intervenção e ousássemos ter uma bomba atômica, a história seria diferente? Veja, o primeiro passo é a intervenção. A intervenção é a autodeterminação. Ou seja, nós vamos afastar os agentes estrangeiros da política nacional. As ONGs. As ONGs. Veja, se você corta a árvore, o galho podre cai junto. Isso aí, ONG, aí você dá 15 minutos para eles tomarem o avião em Congonhas ou aí no Rio de Janeiro e ir embora. Isso aí não preocupa. A questão fundamental aí é a intervenção. No momento subsequente à intervenção, tudo já está escrito e debatido o que fazer. Não tem dificuldade nenhuma. O Brasil não é problema. O Brasil é solução. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que utilizar adequadamente as nossas potencialidades. Vou dar um exemplo. O Brasil, nesse momento, é o plano Marshall para a Europa e para os Estados Unidos. Por quê? Porque se você conseguir estabilizar a política aqui e dobrar a renda no Brasil, você puxa para o mercado de consumo 400 milhões de pessoas na América Latina. Doutor, explica o que é o Plano Marshall. Muita gente que está assistindo não sabe. O Plano Marshall foi... Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída, o Japão também, e a Ásia também. O que os Estados Unidos fizeram nesse chamado Plano Marshall? Eles financiaram a reconstrução da Europa e do Japão. E criaram novamente o mercado que tinha sido destruído pela guerra. Agora, o mais interessante, que é mais semelhante ao que ocorre com o Brasil agora, é o seguinte: o Japão foi invadido, houve o fim da guerra, deixaram a figura do imperador e o Japão se estabilizou politicamente. Aí, em 1957, até 57, o Japão só produzia para exportação, porque ele não tinha mercado interno. E não havia renda interna para consumir os produtos. Em 1957, o Japão já tinha se estabilizado politicamente. Eles dobraram a renda no Japão e criaram o primeiro tigre asiático. Só por que eles criaram esse tigre? Eles dobraram a renda e criaram o mercado interno japonês. O Japão foi o primeiro tigre asiático e puxou os outros 6. Você não teria a Coreia, a Singapura, nem a China como tigre asiático se não fosse o Japão ter dobrado a renda em 57. Aqui é igualzinho. Você tem... Por que nós estamos nesse processo? Porque com a intervenção, nós vamos adquirir a estabilidade política rapidamente e podemos dobrar a renda instantaneamente. Dobrada a renda, o Brasil puxa para o mercado internacional de consumo 400 milhões de pessoas da América Latina com o ideal de consumo. E com uma vantagem excepcional de que essas pessoas estão na zona produtora das commodities agrícolas e minerais. Então não vai haver uma pressão de demanda de commodities, não vai haver a pressão sobre as commodities, como aconteceria se a China fizesse isso. Se a China dobrar a renda, ela estraçalha o mundo. Agora, a América Latina não. Ela tem 400 milhões de pessoas com ideal de consumo sem renda. Você dá renda para essas pessoas, elas vão comprar e vão consumir mercadorias da Europa e dos Estados Unidos. Então, se você dobrar a renda no Brasil nesse momento, você aumenta 5 vezes o comércio internacional. Você
garante emprego na Europa, nos Estados Unidos. Você garante a segurança alimentar da Ásia. Então, o Brasil, nesse momento, é o fiel da balança do mundo. Então, Donald Trump está com a faca e o queijo na mão para a gente. Sem dúvida alguma. Que é o mesmo processo. Lá é o processo de autodeterminação deles, assemelhado ao nosso, e os Estados Unidos certamente apoiarão a ascensão dos cidadãos, não dos políticos profissionais. Nós estamos presenciando um momento histórico em que os políticos profissionais no Brasil vão ser defenestrados. E vai surgir uma nova classe mais responsável, dentro de um panorama institucional adequado. O Brasil vai assumir o seu poder. Ou seja, nós tivemos uma curva descendente de 89 até agora. Com a intervenção vai começar a curva ascendente. O Brasil vai assumir o seu papel no mundo. O mundo não pode prescindir do Brasil como catalisador de 400 milhões de consumidores. Ô, doutor Ribas, antes de fazer as considerações, só uma última pergunta para o senhor. A gente fala muito na intervenção e eu queria que o senhor desse uma palavra para todos os nossos amigos. Um dia o senhor mandou um inbox para mim dizendo que nós não deveríamos nos preocupar com as pessoas, não desmerecendo, as pessoas comuns do dia a dia, mas devemos nos preocupar, não foi essas palavras que o senhor usou, é que eu não lembro direito, mas nós devemos nos preocupar em falar para as pessoas que podem fazer diferença, que podem, como é que é? Eu esqueci as palavras que o senhor usou, mas pode falar. Nós temos que procurar as pessoas que podem fazer a diferença de decisão, de contaminar outras. Essa é uma primeira colocação. A segunda colocação é o que de fato devemos continuar fazendo para a intervenção militar. Depende de nós e o que devemos fazer. Vou começar pela última. A intervenção depende de nós, sim. Se a Marta Serra não tivesse me entrevistado, o pessoal ficaria inseguro com a intervenção porque um jurista disse que seria ilegal a intervenção. Então, a Marta Serra, ela apertou um gatilho e, de repente, o pessoal começou a ouvir e gostar do assunto. Então, nós temos que continuar nesse diapasão. Agora, é doutrinário. Existe, na doutrina das intervenções históricas, você tem, primeira doutrina, a massa é neutra. Isso mesmo. Você não pode se dedicar a convencer as pessoas no bar da esquina, nem a sua família. Essa foi a palavra certa que o senhor disse. A massa é neutra. Então você tem que focar nas pessoas que podem decidir. Você tem que convencer quem pode decidir. Quem pode decidir, de acordo com o estudo, são sempre, em qualquer país, as Forças Armadas. De 145 intervenções políticas havidas no mundo, apenas 2 foram pela sociedade sem as Forças Armadas. Em países sem nenhuma expressão. Tá? Num país como o Brasil, é impossível uma intervenção sem as Forças Armadas. Absolutamente impossível. Porque todas as portas foram fechadas para a sociedade. Então é uma utopia achar que nós vamos levar milhões para a rua pedindo intervenção. Utopia. Bobagem. Isso aí, sabe o que é? São as missões impossíveis para que você saia do foco. Claro, é bom gente na rua, mas isso não manda nada. Que nós já pusemos milhões na Avenida Paulista e nada aconteceu. Só serviu para frustrar as pessoas,
que foram lá e falaram, pô, mas não aconteceu nada. Eu fui lá, eu gritei. Eu vi gente de cadeira de roda, gente com neném no colo, velhinho com aqueles andadores. O velhinho com andador com a bandeira amarrada nas costas. Quer dizer, povo na rua é um sintoma, é feito a febre na gripe. O problema é o vírus. Então, nós vamos focar. Nós temos que convencer os nossos comandantes militares de que eles têm que cumprir o dever de ofício e que eles já estão na ilegalidade. Por quê? Porque eles estão garantindo o governo do crime. Então, se eles prezam tanto a legalidade, então venham com o povo, vamos limpar a casa. Doutor Ribas, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo bem, pode falar, Marta. Olha só, tem uma pessoa aqui mandando um abraço para o senhor. Obrigado. E agradecendo sua presença no Café com Inteligência. Opa! Tá Marcelo bom. Maia. Obrigado, Marcelo. Enquanto a gente está conversando aqui sobre esses assuntos da intervenção, a gente está conversando também aqui paralelamente sobre a questão dos imigrantes e da influência desses imigrantes que estão entrando aqui no Brasil, principalmente muçulmanos, islâmicos, que a gente sabe que estão fazendo around the world, né? Eu soube que tem uma cidade em Santa Catarina, não sei se é Joinville, não sei o nome da cidade, eu vou me lembrar depois. Já tem 5 mesquitas, uma cidade. E essa cultura aí envolvendo o massacre, com degola, né? Até degola decapitação de pessoas vivas, né? Isso não é uma cultura nossa, é uma contracultura. E esse governo não para, né? O ministro da Justiça mesmo falou que vão entrar mais imigrantes e sem problema nenhum. E nós estamos vendo aí a influência do terrorismo islâmico nas cadeias. A gente sabe que sempre existiu crime com arma branca, mas agora a gente percebe claramente assim, essa conexão com essa contracultura, né? Que não é nossa essa cultura. O que nós vamos fazer, doutor Ribas? Bom, veja, isso é uma questão de governo. Não é? As minorias, elas devem respeitar a maioria. E a maioria não pode oprimir as minorias em razão de hábitos, de origem, de gênero ou de diferenças biológicas. Não, as minorias são respeitadas constitucionalmente, mas elas têm que respeitar a maioria. A partir do momento que qualquer minoria desrespeitar a maioria, ela tem que ser disciplinada. O que a Austrália fez com o pessoal islâmico? Eles começaram a exigir que tinha que andar de véu na rua, que não sei o quê. O primeiro-ministro da Austrália chegou e falou, aqui, Austrália, vocês amanhã vão pegar um avião e sair daqui. Acabou. E a Austrália tem 19 milhões de habitantes, o Brasil tem 200. Então você pega 10 mil caras e põe para fora, fala, ó, tá aqui, Sará, a passagem está aqui. Ah, meus bens, meu patrimônio, bom, você vende o que você quiser aí, se vira, mas você vai embarcar amanhã. É assim que funciona. O senhor sabia que a mesquita construída lá com dinheiro público em Brasília fica em frente ao Tribunal Militar? Superior Tribunal Militar? Olha, mesquita não me interessa, isso é questão religiosa. Mas não é uma mesquita, aquilo lá é a embaixada do Estado palestino que não existe. Se a mesquita praticar qualquer ilegalidade, eles vão para a cadeia e vão ser expulsos do Brasil. É simples. São medidas administrativas.
Isso aí não é um problema social. O Brasil não tem grandes diferenças. É por isso que eles querem implantar as diferenças. O Brasil é um país que olha, eu fiquei impressionado. O seguinte, você vai em Boa Vista, o povo fala sem sotaque. Por quê? Porque a televisão integrou tudo. Então, o Brasil é um povo cada vez mais, apesar da sua dimensão, a nação é cada vez mais imbricada nos seus hábitos e costumes. Não adianta trazer diferença de fora, não adianta querer pregar essa disputa de espaço em razão de diferença biológica, que racismo não existe. O racismo é bobagem, é uma impropriedade semântica. Você tem raça humana e animal. Isso é raça. Agora, preto, branco, azul, amarelo é diferença biológica. Não é racismo. Racismo é mal empregado. Seria como falar assim, ó, eu prefiro namorados morenos e louros. Ô Marta, o Chaves Luque está dando uma ideia aqui que se o muçulmano tentar impor as suas ideias, todo mundo tem que comprar um pernil e bater na cara deles com pernil. Olha, fazer o que o cara... Olha, é mais fácil fazer o que o governo da Austrália fez. Falou, amigo, você está convidado a se retirar. Né? É feito entra no cinema, quer fazer barulho, chega o lanterninha lá e fala, amigo, o senhor está convidado a sair daqui. Doutor Ribas, para encerrar... O cinema é mais esperto que um governante? Para encerrar o nosso hangout, a última pergunta que eu lhe fiz é o que nós podemos continuar fazendo na prática? Exatamente isso que está sendo feito, só que focar mais na intervenção. Está certinho, o caminho está perfeito. Nós temos que divulgar as ideias e ir desmistificando. Por exemplo, hoje, no WhatsApp, eu soltei um trecho dizendo o seguinte, o crime está no poder. O crime está no poder desde 85, na Nova República. Os frutos dessa árvore perniciosa são conhecidos. Agora, quem é que está dando garantia para o governo do crime? As Forças Armadas. Eu acredito que, inadvertidamente, eles estão querendo o melhor, mas estão fazendo a coisa errada. Então, nós temos que divulgar isso. Falar, senhores, os senhores estão errados, os senhores estão dando suporte ao governo do crime, os senhores têm que cumprir o seu dever de ofício e intervir constitucionalmente. Agora, eu queria contar um minuto para trás, que a hora que interrompeu a luz aqui, sim, eu queria falar uma coisa muito importante. Muita gente diz, o mundo não vai reconhecer um governo de intervenção. Mentira, o mundo está fazendo promessa, está rezando a Deus para que haja uma estabilidade política no Brasil. Nenhum governo consciente quer que um país como o Brasil seja governado pelo crime. O mundo precisa, não é só o Brasil, não é só a nação brasileira. A nossa sorte histórica nesse momento é que não é só o Brasil, a nação brasileira que precisa da autodeterminação do Brasil, da nação brasileira. O mundo precisa de um Brasil forte. O mundo precisa de um Brasil adequado. Então é por isso que nós não teremos nenhum problema de oposição. A única oposição a uma intervenção constitucional é do Chatham House de Londres. Só. A Rússia não quer, os Estados Unidos não quer, a Europa Ocidental inteira não quer, a Ásia também não. A Ásia quer o quê? Porque os países, esse ponto é importante, qualquer país precisa só de duas coisas essenciais: segurança alimentar e comércio. Que sem essas duas coisas você não tem saúde, não tem educação nem segurança. Então, o Brasil é a chave da reversão do espiral econômico mundial. O BRICS acaba, doutor? Sem dúvida, isso aí é uma artificialidade. Você não pode impor as coisas. É feito as fronteiras africanas. Você não pode fazer nada artificial e impor isso. A natureza humana contraria isso. Eu acho um absurdo. Por que a Inglaterra não adotou o euro? Porque a moeda é a bandeira do país, pô. Por que a Inglaterra quer se separar?
porque ela quer manter a sua identidade como país. Ela não é Europa, não quer ser Europa, ela quer ser Inglaterra. Esse enfraquecimento do Estado Nacional é o governo mundial, ele quer isso aí. Mas esse governo mundial, que são potências econômicas e não políticas, ele contraria a natureza das pessoas. O ser humano é bairrista. O ser humano gosta de onde ele mora. Ele tem as suas referências. Um país é a maior referência que qualquer pessoa pode ter. Então, nós temos que fortalecer os Estados nacionais, temos que fortalecer a democracia, que democracia é a segurança do direito, só isso, mais nada. Mas voltando à questão comercial, então veja, o Brasil vai propiciar essas duas coisas. Vai aumentar 5 vezes, em 6 meses. O Brasil autodeterminado aumenta 5 vezes o comércio internacional. Num ano, no máximo. Segurança alimentar nós já estamos propiciando para a Europa e para a Ásia. A China, senhores, a China não é brincadeira. Eles todo dia, lá tem 1 bilhão e 700 mil pessoas, eles têm que produzir 1 bilhão e 700 milhões de prato de arroz. Para uma refeição, o ser humano precisa de 4 litros de água por dia para tomar banho e para beber. A China multiplica 4 litros por 1 bilhão e 700, quantos bilhões de água por dia? O problema deles é comida e abastecimento, logística. E nós podemos resolver esse problema. Então, a China não é problema para nós também. A China precisa de um Brasil forte. O mundo precisa de um Brasil forte. Agora, por que o Chatham House não quer? Porque se ele perder o domínio sobre o Brasil, ele vai perder o domínio sobre o mundo. Vai haver uma autodeterminação em massa dos países. Então, uma intervenção vai trazer prosperidade para o Brasil inteiro, para todas as empresas brasileiras. Tudo e para o mundo. O Brasil e o mundo. Quer dizer, o Brasil vai ser um exemplo para o mundo. O exemplo de um povo. A Islândia não fez isso outro dia? Só que a Islândia é um paizinho pequeno. Eles se juntaram. Na próxima, sai daí todo mundo. Sai daí que eu não quero isso. O Brasil tem 200 milhões de quilômetros quadrados, 8 milhões e 500 milhões de quilômetros quadrados. O que nós temos que fazer aqui? Nós temos que dar o exemplo para o mundo, varrendo a sujeira, desinfetando o centro cirúrgico, para trazer progresso. Não é só para nós, é para a humanidade. O que nós estamos fazendo com os senhores aqui em Rangal, estão promovendo o bem-estar para a humanidade. Vocês estão falando a verdade. Vocês já viram os cursos de televisão aberta com economistas? O cara fala tudo menos a verdade. O cientista político não parece conversa perdida. O cara da volta não diz nada. É só aquela guerra. Fala, inclusive, um jargão que não entende. Então, veja. Esse Rangal está promovendo bem para as pessoas. Por quê? Porque está falando a verdade. As Forças Armadas vão ter que cumprir o seu dever de ofício, porque o mundo precisa da intervenção do Brasil. Intervenção é autodeterminação, estabilidade política e democracia. É isso que vai formar a intervenção. Então, senhores, eu quero me parabenizar a iniciativa. Eu não tenho participado muito do Rangal, porque, primeiro, falta tempo, mas principalmente porque eu preciso de assessoria para me ajudar na e tal. E a minha mulher, hoje, há muito tempo, ela fez isso. Mas, normalmente, eu não tenho quem me assessore nisso. Então, é por isso que eu não tenho participado muito. Mas quero parabenizar e agradecer. Muito obrigado.